Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas nessa sexta-feira, 4 de julho de 2025, aqui online pelo Irmão Samaritano. Hoje, especialmente nesse contato excepcional, vamos conversar sobre um tema que é muito caro a todos nós, que é a respeito da reforma íntima. E o nosso livro, nos quais estamos nos referenciando, é o nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio, o livro que nós estamos estudando da Hermance, Deixa eu ver se eu mudo aqui um pouquinho, só um instante. Como eu faço para mudar? Agora sim, Reforma Íntima Sem Martírio. Pegando aqui um pedacinho. É um livro muito interessante. Estamos aqui já com quem está conseguindo chegar, com a Luísa. E vamos comentar hoje sobre esse texto. Agora voltando para nós mesmos aqui, voltando. Aqui sim, agora sim. Sobre esse tema muito interessante que nós divulgamos, que é falando da fé nas vitórias. Fé nas vitórias. Ela começa esse texto nessa passagem de Jesus. Pois em verdade vos digo, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Destacando aqui essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 1. Então nós sabemos que Jesus, quando fala das montanhas, ele está falando principalmente, no nosso entendimento, na nossa percepção, das montanhas das nossas dificuldades internas, E esse livro, Memória Íntima, Reforma Íntima Sem Martírio, escrita pelo Espírito Hermance e pelo médium Wanderlei Oliveira, é um livro muito recomendado para todos nós que estamos nesse processo de conhecer um pouquinho a respeito de nós mesmos e lidar também com as nossas emoções. Então ela começa assim. A pensadora californiana Louise Hay define que as crenças são ideias, pensamentos e experiências que se tornam verdade para nós. Chamando a atenção que as crenças, os pensamentos e as experiências se tornam verdade para nós. As crenças que cultivamos são muito importantes no processo de crescimento espiritual. Ter a certeza de que vamos alcançar nossas metas íntimas é muito importante. É tão importante quanto alcançá-las. A reforma íntima, assim como qualquer projeto na vida, exige otimismo e fé para alcançar seus objetivos. Chamando a atenção aqui nesse propósito da gente ter essa fé nessa conquista da meta, que é a nossa reforma íntima. E ela vai explicar que essa reforma íntima, precisa ter assim muita clareza para que a gente possa ter entendimento do que se trata, para não se tornar muitas vezes um estorvo, alguma coisa assim que nos faça sofrer de forma excessiva e antagônica com a própria proposta. Então, ela continua assim. A reforma íntima, assim como qualquer projeto na vida, exige otimismo e fé para alcançar seus objetivos. Só será concretizada mediante uma relação de confiança conosco mesmo. É a crença
é a crença de que somos capazes de nos livrar dos males que nos acompanham nas milenares experiências, né? Mostrando então que a reforma íntima ela começa com a fé que nós possamos ter em nós mesmos. Mas muitas vezes nós não temos essa fé. E como que a gente pode então, nós podemos então trilhar esse caminho? Porque assim, nós temos o desejo e o propósito, mas muitas vezes nos falta como fazer. E esse livro vai nos ajudar nesse caminho. Continua assim o texto. Muitos idealistas orientados pelos roteiros de melhoria espiritual, mas tomados de escassa autoestima, sucumbem sob o peso dos monstros da culpa e da vergonha, estabelecendo ideias de inutilidade e desistência pela ampliação dos obstáculos interiores. Então, assim, todos nós temos esse ideal, né, de sermos melhores, mas muitas vezes tomado pela nossa autoestima, que é precária, né, e acumulando também o peso de culpa, de vergonha, nós acabamos desistindo do propósito, porque achar assim, não, eu não tenho condição de estar naquele trabalho, eu não tenho condições de fazer essa tarefa, e acaba a gente desistindo de uma grande oportunidade de nós sermos melhores. E para nós sermos melhores, nós devemos estar nesse desafio de conviver com o outro. E a convivência com o outro é de fato um grande desafio, a partir da convivência conosco mesmo, né? Com as nossas próprias sombras. E aí destaca ela aqui: supervalorizam suas imperfeições por excessivo rigor consigo mesmo, instalando um circuito mental de inaceitação e desgosto, a um passo do desespero e do desânimo, com os nobres ideais de transformação e melhoramento, gerando um clima de derrotismo e menos-valia de si mesma. Então, ela está chamando a atenção aqui para que a gente trabalhe para não supervalorizar as nossas imperfeições. Então, muitas vezes nós supervalorizamos o que está faltando e não o que existe, né? Chegando aqui a Valéria, seja bem-vinda, Valéria, podendo deixar aí as contribuições de vocês. Então, muitas vezes nós supervalorizamos as nossas imperfeições e nesse excessivo rigor conosco mesmo, nós muitas vezes caímos no desânimo e acabamos desistindo da proposta, que é a tarefa da gente ser melhor como pessoa. Então, como Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, nos ensinava, e tem uma frase dele bastante significativa, em que ele afirma assim: por que eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este faço? Mostrando esse natural desafio que é do homem novo. Que é o homem novo? É o nosso propósito do bem. O homem velho, que está presente em nós. E qual é o caminho? Então ela destaca assim, em outro momento, com esse título mesmo, né, que o caminho não é eliminar o homem velho, porque ele faz parte da gente. O caminho é nós tentarmos aprender a lidar com esse homem velho, lidar com as nossas imperfeições. E o chamamento que esse tipo de reflexão nos traz, que a doutrina espírita não nos propõe um salto para a perfeição, porque esse salto não vai acontecer. É para a gente trabalhar as nossas imperfeições, de não sermos perfeitos. Porque nessa busca, muitas vezes muito rigorosa, nós ficamos muitas vezes entristecidos, desanimados, desestimulados. Por quê? Como diz a própria Hermance, né, e outros autores espirituais, o nosso período de viver na ignorância, das sombras, ele é muito grande.
E nós somos muito recentes nesse processo de mudança para o homem novo, daí exigindo que todos nós tenhamos esse cuidado da gente lidar com as nossas próprias sombras. Por isso também a importância dos estudos em grupo, porque em grupo nós vamos falar, nós vamos trocar das nossas lutas diárias, né? A partir de nós mesmos, no convívio com os próximos, mais próximos, na família, no ambiente público, no trabalho, por onde nós transitarmos. Esse é o processo de aprendizado. E ela continua aqui. Fortes condicionamentos se exprimem como traço marcante da personalidade, contrariando as mais sinceras intenções de aperfeiçoamento. Quer dizer assim, a gente se cobrar por ser perfeito. Então a perfeição não é da nossa realidade. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento e não de perfeição. Ela destaca agora uma frase muito, muito interessante, dizendo assim, olha só que interessante, valorizemos aquilo que gostaríamos de ser. Vamos valorizar. Contudo, valorizemos também o que já conseguimos deixar de ser, aquilo que não nos convinha. Olha só que interessante. Nós vamos valorizar aquilo que a gente gostaria de ser, ok, é o nosso propósito, mas, contudo, vamos valorizar também aquilo que a gente já deixou de ser. Por exemplo, comportamentos, né, posturas que anteriormente nós tínhamos que agora não temos mais. Então, isso já é uma conquista. Se nós todos formos avaliar anos atrás, certamente vamos ver que nós melhoramos em vários aspectos. Esse é o chamamento que ela está nos colocando. E tem uma frase muito significativa também, que, se não me engano, da Joana de Anjos, que ela diz assim, que o verdadeiramente bom, que o verdadeiramente sábio é aquele que consegue ver o lado bom e o útil das pessoas e das coisas. Então, o nosso olhar começa a ser desenvolvido para ver algo que existe de bom no outro, e não só o que está faltando. Mas isso também se dá se nós tivermos esse olhar em relação a nós mesmos também. O que nós já temos de bom? Quais são as nossas qualidades? Recentemente, numa roda de conversa, no próprio Samaritano, né, com pessoas muito próximas, né, nós perguntamos assim, qual é a sua qualidade? E teve várias pessoas que ficaram assim, mas eu não tenho qualidade. Ficaram sem ter uma resposta, eu nunca pensei sobre isso. Olha, é uma questão muito séria, né, da gente estar atento, que é onde está a nossa autoestima. Às vezes ela está muito precária, então a gente não consegue perceber o que já existe de bom em nós. Se nós temos dificuldade de reconhecer o que existe de bom em nós, será que nós também não teremos dificuldade ou não temos dificuldade de identificar o que está e o que é bom e saudável no outro? É algo para a gente estar pensando aqui. E aí ela continua, valorizemos a luz que há em nós. É com ela que resgataremos a condição de criaturas em comunhão com as sábias leis do Pai. Olha só que interessante. Valorizemos a luz que há em nós, e com ela que resgataremos a condição de criaturas em comunhão com as sábias leis do Pai. Então, quando Jesus também nos diz assim, brilha a vossa luz, deixai que brilhe a vossa luz, porque todos nós temos a centelha divina, esse germe em nós mesmos, que ela vai cada vez se expandindo a partir do momento que nós vamos conquistando, mas é um dia de cada vez, como diz a Irmandades Anônima, só por hoje. Então nós temos aqui essas reflexões e gostaríamos, né, quem desejar dar a sua contribuição, pode colocar aí a sua contribuição em termos de opinião, como é que é esse processo de reforma íntima,
como é que você lida com isso, para que a gente possa trocar mais um pouquinho aqui em mais alguns instantes que nós estamos tendo. Então, continua aqui ainda, nossa querida Hermância, no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Costuma-se observar na atualidade uma neurotização da proposta de renovação interior. Muita impaciência e severidade têm acompanhado esse desafio, levando ao perfeccionismo por falta de entendimento do que seja realmente a reforma íntima. Então ela está colocando assim, que tem gerado muitos conflitos em relação a essa proposta, em virtude de sermos muito rígidos e muito rigorosos com ela, conosco mesmo. Quando digo a mim mesmo, ela diz, não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior. Então olha só que interessante que ela nos traz. Quando eu digo assim, não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior, porque vai entrar naquele rigorismo, naquela rigidez de termos que acertar tudo, de não tropeçarmos, mas é semelhante à criança que está começando a aprender a andar. Ela vai tropeçar, ela vai cair, e nós estamos em período recente nesse processo de busca de renovação, e é natural que nós possamos tropeçar aqui e acolá, como diz a canção. Precisamos aprender a ser gente, olha só que fantástico. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias. Olha, isso é de uma sabedoria, né, mostrando misericórdia divina, a bondade com todo, que os espíritos superiores já têm conosco. Diz assim, precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. Então, nos trazendo esse chamamento de esperança, assim, que nós devemos exercer o auto-perdão, admitir nossas falhas, né? E falar nisso, nós ontem, né, foi postado pelo MAP um conteúdo que nós mediamos com a atriz, com a jornalista, com a palhaça, né? Patrícia Galeto, falando que as nossas falhas são os nossos ouros. Vale a pena assim, verificar esse conteúdo, porque a palhaça, né, no sentido mais próprio e rico do que ela nos ensina a lidar com as nossas falhas com uma forma assim, natural, através do humor, através da graça. E o nosso saudoso Divaldo já falava assim, a grande terapia é a terapia de rir-se de si mesmo. Reconhecer nossas falhas naturalmente, sem com que nós sejamos coniventes, né, que se acomodando com aquilo, né? Então, é importante ter esse entendimento. Continua assim, a proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. Olha que frase fantástica. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Olha, fantástico isso aqui, essa frase. Vou repetir, olha. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata, porque essa perfeição imediata não vai acontecer. Não vai haver esse salto. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Aí fala da questão da competição, que nós queremos estar na frente de todos e de tudo, né? Mostrando essa necessidade de a gente ter esse equilíbrio. E nós vamos aqui encaminhando para o final. Se alguém tiver alguma
contribuição a fazer, com alguma reflexão, para que a gente possa interagir mais um pouquinho. E aqui nós vamos aqui para uma passagem final que ela traz da autora Louise Hay Hay, quando diz assim: quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos, tudo na vida funciona. Quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos, tudo na vida funciona, afirma Louise Hay. Então, é essa máxima que nos chama também a atenção. E aqui ela lembra mais uma vez a passagem de Jesus. A fé pequenina, asseverou o sábio Nazareno, do tamanho de um grãozinho de mostarda, isso bastará para solidificar nossa confiança no projeto de transformação que inexoravelmente vamos conquistar sob a égide dos pequenos êxitos de cada etapa. E encerrando essa reflexão, de fato aqui, nos momentos de decepção consigo mesmo, busque o trabalho, a oração e prossiga confiante na sua luta pessoal, acreditando nas suas pequenas vitórias. Então, cada pequena vitória que nós tivermos, nós devemos estar valorizando. Logo mais perceberá espontaneamente o valor que elas possuem para a sua felicidade e quanto significam para os que o rodeiam. Então, nós conseguindo, alcançando as pequenas vitórias, todos ganham, a vitória do bem, a vitória de sermos mais tolerantes conosco mesmo, e assim deveremos também desenvolver a indulgência e a paciência com o outro, que pensa diferente, que age diferente, porque todos nós estamos num processo de caminhada, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua condição. E assim acontece com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos nós, cada um dentro do seu ritmo, e cada um vai procurar ser o melhor que pode ser conforme a sua condição. Muito bem. Estamos aqui então preparando para encerrar nessa nossa reflexão. Vai ficar aqui no nosso canal, deixando essa sugestão desse livro Reforma Íntima Sem Martírio, nos mostrando pelo Espírito Hermance através do médium Vanderlei Oliveira, da editora do Fogo. Então é importante a gente ter esse conhecimento para a gente saber como lidar com o nosso processo de transformação. Então, Edna Cândido entrou agora também. Se alguém quiser deixar a sua contribuição, a gente pode interagir mais um pouquinho. Senão nós estaremos já nos encaminhando para a conclusão desse breve encontro. Giovana, Edna, Valéria, Luísa e outros que estão entrando por aqui, se desejarem alguma indagação, alguma reflexão, para que a gente possa então estarmos assim nos preparando para estar encerrando aqui o nosso encontro dessa noite especial de sexta-feira, onde não tivemos atividade no Samaritano presencialmente. Boa noite, então, Edna. Se desejar dar a sua contribuição, o nosso tema aqui foi Reforma Íntima Sem Martírio, e falando de fé nas vitórias, desse livro bastante interessante, Fé nas Vitórias, para que a gente possa persistir no propósito do bem, de renovação, de conquista de nós mesmos. Agradecemos então a você que está nos acompanhando e que está vibrando com todos nós
aqui nesse trabalho de reflexão, de crescimento. Então, já que não há nenhuma sugestão de indagação, de pergunta, de reflexão, nós nos preparamos então para estar concluindo esse nosso breve encontro sobre reforma íntima sem martírio. Se você desejar, achou interessante que a gente possa ter continuidade, nós poderemos em outros momentos estar vendo outros capítulos, outros temas desse livro que realmente é muito necessário para o nosso crescimento, para lidar com as nossas sombras, né, com as nossas culpas, né, com nossa autoestima que muitas vezes fica esquecida. Então agradecemos a todos e estamos nos preparando então para encerrar esse encontro